Fala, abençoado! Estamos aqui com mais um Café com Deus e essa semana nós vamos estar fazendo aí de um lugar diferente, estou fazendo aqui do escritório, né, do gabinete da nossa igreja para sempre. Então você vai aí ter um ambiente diferenciado. Uma semana muito abençoada, porque eu vou estar falando sobre o livro Saber Transformador. Então você que está aí, envia aí aquele aviãozinho aí para um amigo. E eu vou usar o livro. Se você ainda não adquiriu o livro, essa semana a gente já está vendendo, tá? Você pode ir lá na Igreja para Sempre de Cruzeiro ou aqui na Igreja para Sempre de São José. Procura ali nas redes sociais, nós temos os telefones de WhatsApp e tal. Então você consegue. Agora, uma outra coisa também que a gente vai passar a falar, não apenas sobre o livro, mas sobre o curso que nós temos desse livro aqui online. São mais de 15 horas de vídeo que você também pode, você vai lá na minha rede social, PR Paulo Oficial, e lá tem na minha descrição, você clica ali e você já vai abrir a página do curso Saber Transformador. Então o curso e o livro são como duas asas do avião, você vai conseguir fazer um negócio bem legal. Bem, vamos ganhar tempo e eu quero falar hoje, nesse primeiro momento aqui, sobre ressignificar. É uma parte do livro que está aqui. Outro detalhe, até tinha me esquecido, aproveitando aqui, esse livro, ele não é um livro de começo, meio e fim, tá? Ele é um livro de 304 páginas, mas que você pode ler por capítulos. Então você não precisa falar assim, meu Deus, mas 304 páginas é como se fosse, né, 14 livros em apenas um. Então você vai pegar ali cada conceito desse, ressignificar. Tem um negócio que eu falo que é muito legal, problema. Eu vou estar falando essa semana até sobre ele. Problema. O tema problema. Mas problema... Assiste aí, de segunda a sexta, hoje nós estamos aqui no primeiro dia, então eu vou estar falando sobre o capítulo 4 do livro, que também você pode ter o curso online, ok? Então vamos lá. O que é ressignificar? Vou ler aqui no livro para você, ó. A palavra ressignificar significa dar um novo significado a algo que lhe aconteceu. Quantas pessoas elas assim, eu já vivi isso também, eu falo quantas pessoas, eu poderia falar, quantas vezes eu me vi numa situação complicada por alguma situação que ocorreu e o significado daquilo era um significado de dor, era um significado de tristeza, era um significado de desânimo, mas eu aprendi a ressignificar as coisas. Tudo que nós vivermos de bom, é fácil dar um significado. Mas quando nós vivemos algo que não é agradável, quando nós vivemos algo assim que não foi o que nós gostaríamos de viver, aquilo ali tem um peso muito grande na vida da gente. Muitas pessoas estão aí, principalmente depois de uma pandemia, depois não, né? Ainda estamos vivendo um pouco dela, eu não sei em que época que você está assistindo esse vídeo. A palavra ela é atemporal, mas nós estamos aqui num período saindo de uma pandemia. E muitas pessoas desanimaram na fé, desanimaram de esperançar alguma coisa, desanimaram de novos projetos. Eu confesso a você que teve algum momento também, tiveram algumas coisas que eu olhava para o significado da situação e eu dizia, pô, é para largar tudo, isso aí é para desistir, é para parar. Mas graças a Deus eu fui aprendendo a ressignificar as coisas. Uma das coisas que nós devemos aprender a ressignificar são más escolhas. O que eu estou falando aqui é Bíblia, mas está no livro. São más escolhas. Às vezes nós nos crucificamos muito por termos escolhido mal alguma coisa. Você pode ter escolhido um sócio, você pode ter escolhido um namorado ou uma namorada, né? Eu não vou falar que você escolheu errado para casar. Eu vou dizer que você escolheu errado até no ponto do namorado. Você pode ter escolhido errado a profissão que você iria fazer uma faculdade. Tem muitas coisas que você pode ter escolhido errado. Agora a questão é, o que eu faço com isso? Eu já sei que eu escolhi errado. Por exemplo, eu fiz um negócio há uns 7 anos, 8 anos atrás, eu fiz um negócio muito ruim, muito errado, mas fora da realidade. Essa má escolha,
ela judiou muito de mim. Ela teve uma força muito grande. Quando eu aprendi a ressignificar a má escolha, foi como se Deus jogasse um bálsamo na minha vida para que eu fosse curado daquilo dali, para que eu fosse livre daquela má escolha. Por quê? Teve consequência? Sim. Mas dentro de mim, quando eu ressignifiquei aquela situação, houve paz. Então talvez o grande desafio seu não é que você vai ter uma vida que vai ser tudo perfeita, mas é como você vai reagir àquilo que der errado. Como que você vai reagir a uma escolha que de repente você fez querendo acertar. Claro que você queria acertar, claro, mas ninguém faz uma escolha querendo errar. Eu digo, às vezes, infelizmente, a gente vê um casal que divorcia, eles nunca casaram pensando em se divorciar. Um empresário que fale, ele nunca fez um negócio pensando em falir. Mas alguma coisa pode ter acontecido no caminho. Então, eu aprendi aqui que em relação a más escolhas, eu preciso o quanto antes assumir, o quanto antes ver o que eu aprendi com aquilo e o quanto antes me levantar e seguir a vida. Davi passou por isso. Ele fez uma má escolha, todo mundo indo para a guerra. Tá aqui, ó, tá em 2 Samuel 12:20. Todo mundo indo para a guerra, ele estava mais tranquilo, a vida dele estava mais plena. Ele resolveu ficar no palácio e por ficar no palácio, ele observou a vizinha. Ele observou aquilo que não deveria observar. E o que aconteceu? Ele acabou fazendo uma má escolha. Ali a vida de Davi dá uma queda bem complicada, ele se envolve com a mulher do amigo dele, ele tem um filho com a mulher do amigo dele, ele manda matar o amigo dele. Olha para você ver que as más escolhas, elas vão piorando se a gente não der uma parada. Então, ressignifique a sua escolha, depois você dá uma lida lá, 2 Samuel 12:20, você vai ver, ele sai daquilo lá, mas sabe como que ele sai? Quando ele vê que ele não vai conseguir mudar o quadro. É isso aqui que eu quero falar em primeiro lugar para você. Quando a gente vê que não vai conseguir mudar o quadro, não adianta a gente ficar ali mastigando aquela situação. Eu já fiz isso daí, graças a Deus aprendi que isso não vai me levar a lugar nenhum. Pelo contrário, isso só vai atrapalhar a minha vida. Uma outra coisa também, que é um segredo de ressignificar, é você extrair algo proveitoso da situação. Poxa, apóstolo, aí você pegou pesado. Como é que eu vou extrair algo proveitoso de uma situação tão ruim? Eu sei, eu te entendo. Por que eu te entendo? Porque quando eu aprendi isso aqui, foi difícil também mudar. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz uma escolha. Do jeito que estava, eu não ia conseguir reverter. Do jeito que estava, eu dentro de mim estava piorando as coisas. Pensamentos, mastigando aquilo, remoendo aquela situação. Agora, quando eu vi que o ressignificado em relação àquilo que eu estava passando me trouxe um novo horizonte, me trouxe uma esperança de que o meu amanhã vai ser melhor, que eu não vou errar naquilo que eu errei, que eu não vou atravessar aquilo que eu atravessei de uma maneira tão despreparada, tão pouca oração, porque às vezes nós, quer andar por fé, a gente vê um negócio e sente o desejo e mistura com a fé e toma uma decisão. E aí não era o tempo de Deus, não era da maneira de Deus e a gente acaba errando. E aí o que a gente faz? Dá um ressignificado nisso daí. Tira algo de bom. Dá uma parada, busca Deus, sabe? Vai ler um pouco da palavra de Deus, pede para Deus, Senhor, eu entrei nessa roubada, me ajuda a sair, mas me dá uma visão, o que eu devo aprender com isso? Eu não tenho dúvida que isso aí vai mudar consideravelmente a sua vida. Ainda falando sobre ressignificar, às vezes você gosta de palavras de afirmação, tá aqui no livro, a página 85. Você gosta de uma palavra de afirmação. Não, eu ressignifico as coisas ruins com pessoas falando e tal, me motivando. É legal, é uma boa, ajuda muito. Mas tem momentos na vida da gente que ninguém fala nada pra gente. Que ninguém tem uma palavra de afirmação. Que ninguém consegue externar nada empolgante. E aí? Como é que fica?
Talvez você possa estar pensando assim, poxa, mas eu gosto tanto de fazer as coisas e as pessoas me elogiarem. Eu também gosto. É bom para todo mundo. Na realidade, todos nós gostamos, não é eu nem você, todos nós, todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo. Quem faz uma comida gosta de ser elogiado. Quem pinta uma parede gosta de ser elogiado. Quem prega mensagem gosta de ser elogiado. Só que tem um detalhe. A gente precisa ressignificar isso daí. Porque isso tem a ver muito com motivação. Eu tenho falado aqui na igreja que nós devemos, assim, esquecer um pouquinho essa palavra motivação. Esquecer um pouco. Veja só, não estou abolindo. Eu estou dando uma ressignificada nessa palavra. Por quê? Porque a motivação, ela depende sempre de alguma coisa externa. A gente precisa de alguém falando, é isso aí, vamos lá, oh, que bênção, que maravilha, toma posse e tal, oh, Deus tem o melhor para você. Isso é legal. Mas tem hora na vida da gente que se a gente não aprender a estarmos inspirados, preste atenção nisso, inspirados, que ninguém precisa falar nada, que ninguém precisa elogiar, que a nossa inspiração, baseado naquilo que Deus nos chamou para fazer, baseado no propósito de Deus, baseado na missão. Olha, tem muitas coisas que eu vi, que eu tratei como sofrimento porque eu estava motivado. Eu tratei como sofrimento, eu tratei como dor, eu tratei como abandono, eu tratei como algo errado porque eu estava motivado. Mas aí o que aconteceu? Eu ressignifiquei, eu vi que eu precisava continuar, só que eu continuei inspirado. Então eu sei que algumas coisas podem até dar errado na nossa caminhada, é claro que pode. Esse livro aqui não vai dar uma receita para você, que a sua vida agora vai ser um mar de rosa. Esse livro aqui vai inspirar você. Ele vai falar coisas do dia a dia, ele vai trazer você para uma realidade. Eu me lembro do pastor Jorge Linhares, um dia num evento, eu estava sentado do lado dele, e um pregador muito, mas top, nota 1000. Ele pregou umas 2 horas, mas foi empolgante o que ele pregou. Foi assim motivador. E eu nunca mais esqueci que o pastor Jorge, depois de 2 horas, olhou para mim e falou, Paulo, foi tudo muito maravilhoso o que ele falou, mas ele não me ensinou como viver isso. Esse livro, ele tem esse princípio. É ensinar você algumas ferramentas, não são todas, não. Algumas ferramentas para que você não precise passar por coisas que alguém já passou. Então tem coisas que eu relato nesse livro aqui, muito íntimas minhas, mas eu não tenho dúvida que pelas minhas feridas eu vou curar outros. Talvez seja você, talvez seja um amigo, talvez você vai dar esse presente para alguém. Por quê? Porque ele está precisando ressignificar a vida dele. É uma pessoa que perdeu uma família num acidente de avião, é uma pessoa que de repente perdeu a sua única casa própria num negócio mal feito, é uma pessoa que abandonou a fé porque teve decepção na igreja, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, se nós pegarmos o significado comum das adversidades, nós vamos sofrer muito. Se nós pegarmos e ressignificar, dar um novo significado para aquilo de ruim que aconteceu conosco, olha, você pode ter certeza, você vai ter uma pessoa, você será uma pessoa muito mais resiliente, muito mais proativa, muito mais reativa, muito mais dinâmica, porque você não vai cair na hora que alguma coisa der errado, você não vai desistir na hora que alguma coisa der errado. Eu me lembro, falando aqui com você, eu não sei nem se eu coloquei isso daqui no livro, mas quando a minha filha tinha acabado de nascer, ela tinha uns 6 meses de vida, eu numa luta, trabalhando e tal, eu fui mandado embora, fui demitido, perto do Natal, mais ou menos essa época, acho que foi 30 de outubro, mais ou menos essa época. Que tristeza, que dor, que humilhação, fui demitido lá em Osasco, tinha que vir de ônibus, ainda bem que eu consegui uma carona até São Paulo, e de São Paulo eu peguei uma outra carona, que dia horrível, eu não esqueço esse dia. Mas eu ressignifiquei esse dia, porque depois desse dia, foi o dia que eu tive coragem de montar o meu negócio. Depois desse dia, foi o dia que eu tive coragem de dizer, eu vou ser dono do meu próprio negócio. E por que isso aconteceu? Porque eu ressignifiquei.
Eu não vi aquele dia como o fim da minha vida. Num primeiro momento, sim. Mas depois de uns dias, com a cabeça mais fresca, colocando em ordem as emoções, mais novo, né? Estou falando aí algo em torno de 24 anos atrás. Poxa, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer o que eu sempre sonhei. E quando eu fui fazer o que eu sempre sonhei, a minha vida virou para cima. Melhorei de vida, melhorei de padrão, mas melhorei em todas as áreas. E eu aprendi a lidar com alguns momentos. Mas é claro, aprendo até hoje. Então, quem sabe aí, olha, você está precisando ressignificar alguma coisa. A Bíblia fala em João 11:25 assim: disse-lhe Jesus, tudo no livro aí. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus fez? Ele ressignificou a morte. Ele ressignificou a vida. Ele falou, quem está vivo sem mim está morto. E quem está morto comigo está vivo. Ele deu um outro entendimento. Porque nós, sem Jesus, nós achamos o quê? Estamos vivos, amém, aleluia. Morremos, acabou tudo. Jesus está dizendo, não, eu vou ressignificar esse entendimento. Você pode estar vivo sem a presença de Jesus e morto. E você pode morrer, mas na presença de Jesus você ter a vida eterna. Então até Jesus, ele ressignificou assuntos tão assim, extensos como a vida e como a morte. Eu falo também um pouco aqui sobre ressignificar em relação a mudanças. Amados, às vezes a gente fica lutando para estar no mesmo ambiente, a gente fica lutando para estar com as mesmas pessoas, a gente fica lutando para estar no mesmo trabalho. E eu tenho que ser sincero, às vezes nós ficamos lutando para estar na mesma igreja e algumas coisas passaram, algumas coisas, uma chave foi virada. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto do modelo, sabe? As pessoas que eu me relaciono, o ambiente que eu vivo, convivo, eu gosto de sentar no mesmo lugar na minha casa, eu gosto de estudar na mesma poltrona. Então eu tenho umas dinâmicas que a mudança é um pouco complicado, mas a gente precisa ressignificar isso. Às vezes o que Deus quer fazer na tua vida vai exigir de você novas pessoas. Vai, não adianta chorar, eu sei como que é difícil, ainda mais pra gente que é pastor, lidar com isso daí. Mas a gente precisa ter o coração voltado para Deus. Nós precisamos ter uma mentalidade de que, peraí, eu tive 9 meses dentro de uma barriga, eu tive tantos meses num carrinho, mas já pensou se a gente ficasse lá até hoje, naquele carrinho? Já pensou? Uma vez eu li um post, até me emocionei, que dizia assim, teve um dia que você saiu do campinho de futebol na rua e nunca mais voltou. A sua vida mudou aquele dia. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei, eu não lembro, eu gostava de jogar bola na rua, eu não lembrei qual foi o último dia que eu saí da rua jogando bola e nunca mais voltei. Foi bom naquele tempo. Mas será que hoje, eu correndo, jogando bola na rua, pode acontecer, né? Sei lá, um dia aí, mas daquele modelo, passou. Então, ressignifique mudanças. Não fique achando que toda mudança é do diabo, que toda mudança alguém te passou para trás. Eu digo para você muito tranquilamente como foi importante para mim ressignificar essa questão de mudança. Às vezes a gente fica muito agarrado numa posição. Poxa, amo a cidade que eu nasci, Barra Mansa. Eu nasci em Barra Mansa, mas depois de 12, 13 anos, mudei para Resende. Quando eu estava apaixonado por Resende, mudei para Cruzeiro. Falei, daqui eu nunca mais saio. E aí a vida vai rodando e Deus vai colocando você no trilho. E alguns anos atrás, mais uma vez, mudei de cidade, vim parar em São José dos Campos. Então, a gente precisa estar aberto às mudanças e ressignificar que as mudanças estão na mão de Deus, não na sua cabeça. Agora, se você fizer alguma coisa da sua cabeça, aí você reveja isso daí, volte atrás, não tem problema nenhum, ressignifique. Talvez você quis acertar, mudando de emprego, mudando de cidade, mudando de casa, e o negócio não aconteceu. Então, precisamos ressignificar, eu falo mais sobre isso aqui.
Caminhando aqui, deixa eu ver o horário aqui, porque daqui a pouco também a galera já vai saindo aí por causa do trabalho, mas também pode assistir depois, né? Sucesso é intencional. Talvez você, na sua mente, você ache que o sucesso é uma obra do acaso, que Deus escolhe pessoas para ter sucesso. Eu acredito que Deus escolhe propósitos para cada pessoa. E aí existem níveis de sucesso. Teve uma época que foi se pregar, parecia que todo mundo tinha que ser patrão, né? Todo mundo tinha que ser rico. Se não fosse rico, se não fosse patrão, era como se Deus não estivesse. Houve o quê? Um ressignificado. Não é isso. Você precisa cumprir o seu propósito. Eu escrevi aqui no livro, o óculos está vivo. Pode parecer estranho falar e afirmar isso, que o sucesso é intencional. Mas a gente pensa que o sucesso é uma sorte para alguém. Puxa vida, fulano teve uma sorte? Como assim teve uma sorte? Talvez naquele período que eu estava dormindo, ele estava trabalhando. Talvez naquele período que eu estava passeando, ele estava estudando um seminário. As coisas, elas não são assim, não. Ressignifique essa ideia. Às vezes a gente tem um hábito, né, em nome de Jesus, que eu e você não tenhamos, de que pessoas bem-sucedidas tiveram sorte. Não, elas tiveram trabalho. Elas lutaram por aquilo dali. Alguém já disse aí que qualquer empresário bem-sucedido já quebrou de 3 a 10 vezes para encontrar, para ter aquela virada de chave. Então, quando ele vira a chave, a gente fala assim, poxa, ele teve sorte, é um pastor, né? Igual eu escrevi esse livro. Um dia eu vi um pastor dizendo, de um grande pastor, que ele vendeu em 35 anos de ministério, 40 anos, acho que é 35 anos, 50 milhões de livros. Como é que isso é sorte? Isso tem um preço, eu conheço um pouquinho da vida dele, tem um preço. Tem uma história, entendeu? Tem um contexto, tem muita coisa envolvida. Então, é um bom momento para você ressignificar as coisas na sua vida. O assunto aqui é ressignificar. Deixa eu ver se dá tempo de falar mais um pouquinho aqui. Dá. Ó, quer ver uma coisa assim muito abençoada nisso daqui? Ressignifique o seu tempo. Como é que você lida com o seu tempo? Ah, apóstolo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não, todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas. Um dia eu cheguei num posto de gasolina, eu acho que eu conto isso no livro, tava eu e minha esposa e as crianças no carro. Aí eu cheguei, faz muito tempo, eu cheguei e aí o cara já me conhecia e tal. Eu falei, e aí, amigão, beleza? Ô, pastor, tudo jóia? Tudo bem? Amigo, corre aí que, olha, o tempo hoje tá voando. Aí ele deixou a bomba de gasolina lá, o bico lá enchendo, chegou no vidro e falou assim, pastor, o tempo não corre e nem o tempo anda devagar. Tempo é tempo, um minuto é um minuto. Rapaz, eu fiquei com um carão, aquela cara de paisagem, porque eu falei, meu Deus do céu, a gente tá precisando ressignificar as coisas. Será que a gente tá dizendo que o tempo tá corrido porque a gente tá atrasado? Talvez. Você viu? Ah, hoje quando eu vi a hora voou. Será que a hora voou ou eu que não prestei atenção? Tá aí uma coisa para você ressignificar. Como é que está seu tempo com Deus? Não, eu me envolvo com a igreja e depois eu tenho tempo com Deus. Não, eu me envolvo com a minha família, eu gosto de futebol e depois eu vejo. Não, tem que ter um equilíbrio. Tem o tempo de Deus. Deus nunca vai pedir o seu tempo de trabalho. Eu vou repetir. Ressignifique isso na sua vida. Deus nunca vai pedir o seu tempo de trabalho. O que significa isso? Você trabalha de 8 da manhã às 6 da tarde. Deus sabe que nesse horário você está trabalhando, você está ganhando o pão nosso de cada dia. Agora, o que você faz com o seu tempo de folga? Aí sim. Aí sim. Talvez você vai ter que reajustar o horário da sua academia. Por quê? Por causa das atividades da igreja. Talvez você vai precisar acordar um pouquinho mais cedo para você ler a Bíblia, ter um tempo para orar, ouvir uma mensagem. Talvez você vai precisar dormir um pouquinho menos para estudar mais em época de prova. Ressignifique seu tempo, porque o dono do tempo é Deus. Só que no tempo de Deus é o Kairos.
E no nosso tempo é o Cronos, eu tirei o relógio aqui, é o Cronos, é aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então eu e você precisamos estar atento a isso. Esse tema de ressignificar é muito legal, muito abençoador. Eu falei aqui um pouquinho só, mas tem muita coisa que dava para falar. Decisões acertadas. Olha aqui, olha, talvez a gente vai precisar ressignificar isso aqui e eu encerro, ó. Eu li uma pesquisa, tá no livro, na página 95. Eu li uma pesquisa que 60% das pessoas formadas, ok? Fizeram uma faculdade, não exercem a profissão escolhida. Será que a gente não tem que ressignificar qual o critério para fazermos uma faculdade? Eu falo aqui, num outro tema aqui, que eu fiz 2 anos de faculdade de administração. Eu vou contar isso aí num outro tema. Eu fiz 2 anos e parei. Por quê? Porque faltou alguém para me trazer um saber transformador. Ok? Deus abençoe você. Semana inteira aí, de segunda a sexta, 9 da manhã, nós vamos estar aqui. Beijo. Amanhã, 9 horas, espero você aqui. Outro detalhe, tem que ativar o sininho. Porque conforme nós colocarmos algumas coisas novas no canal, e tem algumas coisas que a partir de novembro vão estar, assim que nós colocarmos, você já recebe a notificação lá para você ver o conteúdo que nós estamos tendo lá, ok? Valeu, Deus abençoe, um beijo, bom dia para você.